Santos Americanos. Olá, seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César do perfil Tecas Web, junto com o Marcão do Castelo. Vamos falar da classificação mais do que esperada do Coelhão para as finais do Campeonato Mineiro e comentar os sorteios da Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que você esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Deixe também o seu comentário ou sugestão e nos acompanhe nas redes sociais do @SantosAmericanos no Instagram e Facebook ou @SantosMericanos no Twitter ou nas redes sociais do Marcão do Castelo e Tecas Web. Para aqueles que nos ouvem pelo Spotify, não deixem de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e aqueles que nos escutam pelo YouTube, deixe o seu like. Isso ajuda que o nosso programa alcance um número ainda maior de americanos. Se você puder ajudar com qualquer valor com a manutenção deste canal, nosso Pix é podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. No final do episódio de hoje temos uma raridade na nossa discoteca e também a estreia de um novo quadro no nosso programa. Fique conosco até o fim e descubra qual é. E quem estará comigo até o final deste episódio é o Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão? Fala, César, Tecas Web, Brasil está de volta, tudo ótimo, feliz. Toda vez que eu venho aqui falar no Santos Americanos, eu estou feliz. Prazer estar aqui com você, com nossos ouvintes. Tive a oportunidade de ir no jogo contra o time do Barro Preto domingo, rever alguns torcedores, conhecer novos torcedores que eu ainda não tinha tido a oportunidade de conversar. Mando um abraço a quem nos elogiou, aos que fizeram sugestões. E o legal é que toda semana agora a gente está propondo quadros novos para os nossos ouvintes. Então agradeço mais uma vez os comentários, os novos inscritos. E vamos tocar o barco, hein, César? Vamos falar do América Futebol Clube. Marcão, como já era previsto, o América se classificou para as finais do Mineiro e agora aguarda as duas partidas decisivas, mas também os sorteios da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Do clássico, nenhuma surpresa, né? Não teve nenhuma surpresa, já era esperado o time azul, até por conta da vantagem grande que o América tinha nesse jogo para se classificar, deles virem mais com vontade, vamos dizer assim, de atacar por menos qualificado que o time deles fosse, né? E o nosso time é muito bem qualificado. Então assisti ali o primeiro tempo no Portão 3, fazia um bom tempo que eu não assistia no Portão 3, até para acompanhar e analisar, porque às vezes atrás do gol fica um pouco mais difícil de fazer uma análise do jogo. Então assisti o primeiro tempo no Portão 3 e no segundo tempo quase a sua totalidade ali no Portão 6. Como o próprio Mancini disse, um jogo meio, América meio, acho que era brando, futebol meio morno, sei lá, um termo mais ou menos assim que ele quis dizer. E o América ficou naquele esqueminha ali, deixa o time deles vir e a obrigação de fazer o gol é deles, e vamos aproveitar o contra-ataque para fazer o nosso. Então algumas peças renderam muito abaixo do que esperado, aí eu cito o Nicolas principalmente. Talvez essa tenha sido a pior partida do Nicolas desde que ele chegou ao América. Inclusive, na hora que eu tava no Portal 6, um torcedor xingando ele, esse cara é muito ruim. Eu falei, não é ruim não, acho que ele tá bom. Não, ele é muito ruim. Com aquela discussão, eu falei, não vou respeitar a opinião dele, mas achei o Nicolas muito abaixo da média do futebol dele, assim como o Benítez. Às vezes o Benítez, calma, pessoal, é o nosso craque, é o nosso meio de criação, mas às vezes ele excede prendendo a bola, meio barbantinho. É só um comentário que eu achei nesse jogo específico, que ele prendeu demais a bola. E gostei muito do Ricardo Silva. Já não é a primeira partida que ele joga bem nesse Campeonato Mineiro. Muito seguro, muito rápido até na recuperação de bolas, né? Cavicchioli, muito tranquilo, jogou muito bem também. O Arthur talvez tenha sentido um pouco, não achei que ele tenha jogado tão bem como nas partidas anteriores. Boi Bandido, como você disse, naquele jeito sutil de fazer gol. E eu falei no último programa, tomara que ele continue comemorando da forma que ele comemora. Você falou que é o jeito ignorante de ser. Dessa vez eu acho que ele se superou. Ele veio dar um carrinho, igual boliche ali, deu uns 2 ou 3 socos no Mancini, que foi uma coisa impressionante. O Alê jogou bem também. Grande partida do Alê. Eu pego no pé do Alê no sentido de que ele não chuta gol e não faz gols também, óbvio. Se ele não chutar gol, não vai fazer gol, né? Mas gostei muito do Alê. Então essas 3 peças para mim foram as principais, para não me alongar muito sobre o jogo em si. Cavicchioli, Ricardo Silva e o Alê. Foram os 3, ao meu ver, destaques dessa partida, além da torcida do América, que eu sou fã da torcida do América, desde os piquititos até os mais maduros, como eu, César Santos. É o Benítez.
fez uma partida bem abaixo. E na semana passada a gente estava comentando justamente isso, né? Como é que às vezes a gente elogia, enaltece algum jogador e na partida seguinte ele simplesmente some, faz uma partida bem abaixo, e foi o que aconteceu com o Benítez. Eu achei que até que nessa partida contra os Azuis ele não prendeu tanta bola. Contra o Santa Cruz foi impressionante. Queria uma bola para ele, se sobrasse uma outra pro resto do time, porque a que estava em campo era dele. Mas realmente parece que o time entrou meio desligado, né? E o Mancini comentou que foi isso, né? Talvez uma falta de concentração. O time já sabendo que tinha uma vantagem bem difícil, né, de ser revertida. Então o time entrou meio desligado mesmo em campo, e aconteceu o que aconteceu nas partidas anteriores contra o time do Gorducho, né? Uhum. Eles partem para cima dos minutos 15, 20 minutos, tentaram bater, pegaram uma noite muito feliz do Cavicchioli, que estava muito tranquilo, ele já é tranquilo, né? Mas assim, sem chance nenhuma para o ataque deles. E o Ricardo Silva é um cara que a gente sabe, já comentou aqui, que ele não tem uma capacidade técnica muito grande. Ele é inferior ao Maidana, inferior ao Éder, mas ele joga realmente com uma seriedade muito grande, e isso faz o diferencial dele. E quando ele pega atacantes, centroavantes, tipo Gilberto, outros que tem aí no mercado, que também são desprovidos de qualidade técnica, que usam mais o físico, mais o corpo, ele se sobressai, porque aí é vontade contra vontade. Contra os jogadores talvez um pouco mais técnicos, ele vai ter dificuldade, ou jogadores mais rápidos, mas realmente ele tem feito boas partidas, né? O Ricardo, ele tem uma regularidade, é muito difícil você falar que ele fez uma partida ruim. A dedicação dele, eu sempre falo que é muito grande, embora tecnicamente ele não seja um jogador muito provido de qualidade, assim, mas uma coisa supera a outra. O Alê também já tinha feito uma ótima partida contra o Santa Cruz. Em determinado momento do jogo, parece que o pessoal do setor ofensivo já não queria mais voltar para fazer marcação alta, não queria combater mais na linha de frente, e o Alê estava correndo, estava chamando a atenção desses jogadores para fazer o primeiro combate ali, e ele fez uma partida muito boa, né? Tomara que hoje a gente elogiando Alê, Cavicchioli, Ricardo Silva, não aconteça o que aconteceu na partida anterior, que a gente elogiou o Benítez foi mal na partida seguinte. O Arthur também, que a gente elogiou. O Arthur até que eu achei que ele não foi mal, mas de vez em quando dá uma impressão que ele tá meio desligado do jogo. Parece que de vez em quando ele tá Eu acho que ele empolga, sabia? Nesse jogo especificamente, eu senti que ele não foi tão avante. Ó, que termo bonito, hein? Não foi tão avante e novo, né? Inclusive, mandar um abraço aqui, César, pro Fernando Ângelo, que acabou de mandar uma mensagem pro nosso WhatsApp aqui. Um abraço pro Fernando Ângelo. Não é que ele fique desligado, talvez, alguns momentos eu sinto que ele empolga, mas eu acho que tem que empolgar mesmo. Jovem, talentoso, é porque foi o que eu disse no último programa. Ele ficou tão mal acostumado com os laterais que eu prefiro nem citar o nome por conta do gatilho mental. Quando aparece um jogador desse diferente, a gente fala, o cara empolgou demais. Deixa o cara estar empolgado, ele tem qualidade. A dureza é quando um perna de pau que jogava no nosso time empolgava. Aí, meu amigo, aí era dureza. Então, talvez na minha humilde opinião, em relação ao último jogo, ele ficou abaixo. Não que ele tenha jogado mal, foi abaixo. O time da América não jogou mal. O que você falou, e o Mancini disse, jogou ali na velocidade 6 do Creu, ali tranquilo e tal. E se quisesse aumentar a velocidade do Creu, ele fazia o gol. Até porque o goleiro deles é ridículo, né? E os nossos jogadores são mais qualificados. Mas te interrompi e estou te devolvendo a bola, César Santos. Não vou falar que eu fiquei com pena, porque a gente não tem pena de rival. Mas quando eu vi a escalação do adversário e quem estava no banco, eu falei, gente, tem time muito ruim no mercado aí. Achei interessante o comentário. Eu vi o jogo pela televisão e vi com os comentários do Lédio Carmona. E em determinado momento, o repórter de campo comentou que com aquele resultado era a 7ª vitória do América seguida sobre o time do Barro Preto. E aí o Lédio falou uma coisa assim, curta, e que realmente algumas pessoas ainda não perceberam. O futebol é cíclico, né? Durante muitos anos, a turma do Barro Preto ficou enchendo o saco da torcida do América, debochando, diminuindo o time, e agora já tem 7 jogos que eles perdem, não é só um tabu de empates, venceu uma, empatou a outra, no outro jogo foi mais difícil, não, são 7 jogos seguidos de vitórias do América em diferentes campos, já foi no Mineirão, já foi no Mané Garrincha, já foi em 7 Lagoas, já foi na Independência, quer dizer, isso demonstra assim,
a superioridade gritante do América hoje em relação ao adversário dele. Dizem que o ano que vem eles vão mandar o jogo no novo estádio, que será do Siderúrgico. Inclusive, nós vamos ganhar também lá no estádio do Siderúrgico. E sou fã do Lédio Carmona. Lédio Carmona, eu sou fã dele, porque ele fala as verdades. Ele não faz média com ninguém, pelo menos dos outros estados, ele não faz questão de puxar saco de clube nenhum. Se o clube tem história, se ganhou título, se o presidente é um cara famoso, se o diretor é ex-jogador, ele não faz questão de fazer média com ninguém. E ele sempre fala que o América já estava no processo de mudança no cenário nacional e inclusão no cenário sul-americano, e é cíclico mesmo, galera. Só que tem gente que não percebe, vive no mundo, ou no mundo paralelo, ou no mundo parado de não sei quantos atrás. Então, assim, não evolui, né? E se na partida anterior eu pessoalmente critiquei a transmissão do Villani, eu tenho que elogiar a transmissão do Jader Rocha. Transmissão tranquila, sem muita invenção, sem muito... Somebody love, firula. Somebody love, palavrinhas de impacto, sem puxar saco de torcida de um lado nem de outro. Transmissão que eu gosto de dizer que é transmissão sóbria. Não que os Estilo caras... J. Júnior, que infelizmente né, não faz parte mais desse grupo. Isso. Uma transmissão tranquila. O narrador, ele tem que narrar o jogo, né? Ele não precisa comentar, ele não precisa dar a opinião dele para ver se o comentarista, para obrigar o comentarista a concordar com a opinião dele, que é o que o Galvão Bueno faz muito. Ele dá a opinião dele, quase que pressiona quem está do lado dele a falar, não, é isso mesmo. Então, assim, se o América tivesse jogado um pouquinho melhor, eu ficaria mais satisfeito. Mas como eu escrevi no Twitter, né, depois do jogo, o América chegou num ponto tal que nem precisa jogar mais bem para ganhar do time do Barro Preto. É impressionante a superioridade do time americano sobre o nosso rival. Marcão, a próxima semana nós vamos ter os sorteios da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Até esse momento em que estamos gravando o nosso podcast, os dois sorteios vão ser realizados no mesmo dia, na segunda-feira, dia 27 de março. Na Copa do Brasil, o América ficou no pote A, que tem os times da Série A, embora alguns aqui a gente sabe que não vão estar na Série A do ano que vem, inclusive um time que vencemos recentemente. E no pote 2, nós temos, vou chamar de times da segunda linha, embora o pessoal do esporte não vai gostar muito disso, mas nós temos lá CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, Ituano, Botafogo de São Paulo, Volta Redonda, Ipiranga do Rio Grande do Sul, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá, Sport e ABC. Como nesse sorteio vai definir pote 1 contra pote 2, me parece que qualquer que seja o adversário sorteado, talvez com exceção do Sport, a tendência é o América passar tranquilo, não é isso? E a gente não pode, nós como torcedores e o América como clube de futebol, como SAF do futebol, não pode escolher adversário, né? Aquele velho ditado, né? O time que quer ser campeão não escolhe adversário. Se o caminho for um pouco mais light nessa próxima fase, até para faturar mais um Pix, melhor ainda. Mas eu acredito, você já citou desses clubes aí, o Sport realmente é o clube mais forte. Tem o Ipiranga do Rio Grande do Sul, que está jogando lá a semifinal do Campeonato Gaúcho, que inclusive ganhou do Grêmio de virada de 2-1, naquele jogo que o Soares fez um gol e perdeu o outro. E o Ituano, que chegou à semifinal também do Campeonato Paulista. Então esses três times, e aí também não sei se no restante aí da temporada o Ituano vai estar com o mesmo elenco, ou se o elenco já foi desfeito, né? Isso a gente sabe que acontece. O famoso Campeonato Paulista, que tem que esperar o fim do Campeonato Paulista. Pois é, isso que eu ia te falar, porque tem um Volta Redonda também, né? Que ganhou do Fluminense 2 vezes nesse Campeonato Carioca, mas perdeu depois de 7-0, 7-1 nas semifinais, né? Mas a tendência é que esses times que foram bem nos campeonatos regionais, como o próprio Volta Redonda, né, que já até perdeu o artilheiro do Campeonato Carioca pro Fluminense. O Ituano é um time famoso por desmontar time no segundo semestre, empresta, vende um monte de jogador. Esses times, eu imagino que eles vão chegar para a Copa do Brasil, já com campeonatos encerrados, com times um pouco mais desmontados, né? Fato esse que com o esporte, pelo fato de ter um curso, vamos dizer assim, financeiro e contábil
contratos um pouco mais longos para a temporada, eles não vão perder esses jogadores, né? São contratos mais longos. E a meta deles é subir esse ano, né? Da B para A. Então, eu acredito, dessa turma aí, o caso do Ipiranga, eu acho que é semelhante ao caso do Ituano, do Volta Redonda. É um time pequeno, né? Desculpe os torcedores desses times aí, da gente está falando como falavam da gente há alguns anos atrás, mas são times que, quando revelam algum jogador, normalmente as revelações são rapidamente negociadas para times de outros estados, para times que vão disputar a Série B, às vezes até A, e acabam chegando enfraquecidos para uma competição dessa, porque não consegue repor aquele jogador revelação, né? Isso com raríssimas exceções. Agora, na Sul-Americana, o buraco é mais em cima ou é mais embaixo? Eu não sei. Na verdade, vai ser uma segunda-feira tensa. O sorteio da Copa do Brasil deve ser no período da manhã ali, né? Na hora do almoço, e Sul-Americana, se não me engano, às 18 horas. A da Copa do Brasil está marcada inicialmente para as 15 horas. Procurei no site da Conmebol o horário do sorteio da Sul-Americana e, por incrível que pareça, não tem horário no site da Conmebol. Eles fazem o sorteio primeiro da Sul-Americana e depois fazem no mesmo dia da Libertadores, né? Isso, exatamente. Você poderia falar aí da questão dos potes, até para fazer minha análise, não só técnica, eu que sou um grande conhecedor do futebol sul-americano, mas pensando no turismo, né, César? Eu tenho que definir, antecipar minhas férias para ver para onde que eu vou. Passaporte não precisa porque dentro da América do Sul, então não precisa. Para quem não sabe, né, são 4 potes, diferentemente da Copa do Brasil, que são só 2 potes, cada pote com 16 clubes, né? Como já disse. Muita gente. Da Copa do Brasil. Eu pensei que eram 4 da Sul-Americana com 16. Falei, meu Deus do céu. Então são 16, né, times fortes e 16 times, divisões menores. Na Sul-Americana é um pouquinho mais complicado porque são 4 potes e os times são classificados ou colocados nesses potes de acordo com o ranking da Conmebol. Então, o primeiro time ranqueado entre os que foram classificados para a Sul-Americana é o São Paulo. Então, estão assim, no pote 1, por ordem de classificação no ranking da Conmebol, tá São Paulo, Santos, Peñarol, LDU, Estudiantes, São Lourenço, Emelec, Santa Fé. Então, vai sair desse grupo de times, né? Sai um e vai para o grupo do América. Pote 2 tem Botafogo, Bragantino, Guarani, Universitário, Tolima, New Old Boys, Defensa e Justiça e Palestino. Também sai mais um. Pote 3 é do América. Então, América, o Goiás, Blooming, César Valerro, Oriente Petroleiro, Danúbio, Tigre, Estudantes de Mérida. E no pote 4 está Fortaleza, né, que foi eliminado da pré-Libertadores, Rinásia e Esgrima, Taquari ou Taquari, Puerto Cabelo, Audax Italiano, Milionários, Huracan e Magalhães. Esses times são os que sobraram eliminados da fase da pré-Libertadores. Eu tô rindo que esse grupo 4, você tá doido. Pelo nome dos times, com todo respeito, eu tenho que ter medo de ir acompanhar o América. Porque cada nome, você tá doido, como diria o outro. Nós temos 2 visões, César. Ou escolher como viagem turística para conhecer lugares, cidades bonitas, né? Nós conhecemos aí Montevidéu, conhecemos Buenos Aires já. Não sei se você falou do time do Chile aí, não sei se é do Santiago, enfim. Mas eu penso em termos estratégicos de título. Pensando em título, tem gente que não vai gostar, porque se for pensar no grupo 1, poderia pegar o Peñarol e jogar lá no estádio Centenário, que é maravilhoso, em Montevidéu. Mas eu já preferia pegar o Santos, que tá numa draga danada, e o Santos também é nosso freguês. Aí, para ir pra gente, no grupo 2, tem o New Old Boys. Pegaria o Santos, New Old Boys, e pegavam o do grupo 4, que é a rapa do tacho aí da Libertadores, né? Um time de uma logística mais fácil do América se deslocar. Porque a gente sabe que o ano passado como é que foi confuso e cansativo pro América se deslocar e a logística. Então, assim, pegando o Santos, New Old Boys da Argentina e um time aí com a logística mais tranquila, é partir para um abraço para a segunda fase. Mas tem time que eu vou ser bem sincero, viu, galera? Que eu nunca ouvi falar, nem sei de onde é. Do pote 4 tem um Taquari, que eu nem sei se o nome é Taquari, de tão famoso que o time é, né? E eu pessoalmente,
Se fosse para escolher um brasileiro aqui, Bragantino. Eu acho mais fraco de todos. Embora o Botafogo também não esteja lá essas coisas. Não gostaria de pegar nem São Paulo, nem Santos, nem Fortaleza. Agora, é a mesma história que você falou da Copa do Brasil, né? Quem quer ganhar um torneio desse não pode ficar escolhendo adversário. E nessa fase da Sul-Americana, eles fizeram algumas alterações no regulamento esse ano, só passa um time de cada grupo. E eu acho que o melhor segundo colocado, os dois melhores segundo colocados, alguma coisa assim. Então é importantíssimo, né, que o América faça uma boa campanha. Eu gostei da entrevista que o Mancini deu após o jogo de domingo, e também vi uma entrevista do Aloísio que ele deu para Itatiaia, falando que embora a prioridade do América no ano seja a manutenção na Série A, é a competição prioritária do time, o América eles não descartam chegar a uma final da Sul-Americana. E o que a gente já comentou de outras vezes, e são sinais de que a mentalidade da equipe como um todo mudou, é que hoje os jogadores, o treinador, eles não têm vergonha de falar que o América vai entrar para disputar o título, que antigamente poderia ser entendido como uma arrogância. Não é arrogância, mas os caras estão doidos. Não, ficava uma gozação. Pô, o América é favorita alguma coisa? O América é favorita sul-americana? A América é favorita Copa do Brasil, ou seja lá o que for? As pessoas achavam que isso era uma gozação, que era uma brincadeira. E hoje, enquanto a América fala que vai entrar para sul-americana pensando em chegar a uma final, que é o objetivo do clube, todo mundo acha assim, é possível. Pelo time que o América montou, pela quantidade de peças de reposição, e eu estava comentando sobre os reservas do time azul, quando a gente via as opções que o treinador que caiu tinha no banco, e você olhava o banco do América, você via assim, enquanto nós tínhamos um banco repleto de nomes conhecidos, jogadores com um currículo vasto, você olhava o jogador do outro time que você nem sabia quem que é, da onde saiu esse sujeito, e entrava, eu continuo sem saber quem que é. Então, hoje o América tem um elenco bastante robusto, e não sei se vai contratar mais alguém aí, mais um lateral direito, por causa do caso do Arthur aí, que pode ser negociado até o meio do ano, a gente não sabe. Se vai trazer mais alguém para o meio. Então pode ser que o América entre ainda mais forte para disputar essas duas Copas, né? A Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Duvido que venha algum jogador pro restante da temporada que não seja um novo lateral direito com a saída do Arthur. Aí o elenco vai precisar de um lateral direito. Agora, pro restante das posições, eu não vejo algo emergencial que tenha que ser uma peça que tenha que ser contratada. Talvez ainda um jogador que jogue pela ponta, vou usar um termo antigo aqui, que tem eleição da época do Jô Soares, ponta, Tele. Porque o Dadá Belmonte, a gente vê que até agora não rendeu, Matheus Gonçalves, ninguém sabe quem é mais. Tudo bem que o Everaldo voltou, mas ainda eu sinto falta de um jogador veloz e bom finalizador. Nada além disso. E até nos comentários da semana passada, que a gente estava até para não alongar muito também, César, a questão do Mastriani, o Roberto Lopes, eu chamei de Roberto Lopes, mas o pessoal chama de Rolon, ele falou que o Mastriani, ele fez um comentário legal no YouTube, que o Mastriani pode ser útil nos jogos de Sul-Americana, que é um jogador gringo, que já disputou competições com frequência ali por mais vezes pelo Barcelona de Guayaquil, e ele pode ser útil, ele pode encurtar os caminhos. Apesar do nosso elenco ser bem maduro também, e ter disputado várias competições no passado recente, o Mastriani pode ser útil nesse sentido também. Então eu queria pontuar esse comentário que eu achei bem interessante, eu não tinha me atentado. E ele pode também atuar como tradutor, né? Se o pessoal tiver dificuldade para fazer câmbio, comprar alguma coisa no comércio local, o Mastriani pode dar aquele apoio. Marcão, um outro assunto aqui, esse aqui a gente vai conversar um pouquinho mais rapidinho, é que o Super Esporte, que a gente até criticou bastante na semana passada, mas de vez em quando eles fazem umas reportagens legais, e essa aqui foi assinada pelo Samuel Rezende. O Samuel Rezende fez algumas entrevistas legais aí com o Zé Ricardo, com o Henrique Almeida, se não me engano, e tal. Então, quero só deixar registrado que não são todas as pessoas do Super Esportes, né? Tem várias pessoas também que já fizeram ou tentam fazer alguma coisa para enaltecer o nome do nosso América Futebol Clube, como gosta de dizer o Marcão. E aí ele fez uma reportagem que, na verdade, é um levantamento de
como anda o desempenho dos jogadores que o América emprestou esse início de temporada. E eu estou fazendo questão de trazer esse assunto aqui para a pauta, porque normalmente a torcida do América tem aquela pena, né, de emprestar jogador da base, sempre quer que todos os jogadores da base joguem, né, mesmo que subam 30, eles querem que todos eles joguem. E no início desse ano a América emprestou aí, por exemplo, o Carlos Alberto, emprestou o Gustavinho, já emprestou no ano passado o Gustavo Marques, emprestou o Cássio, né, que subiu esse ano do Sub-20 pro time profissional. E rapidinho aqui, Marcão, a posição em que eles se encontram nos times que eles foram emprestados. O Cássio foi emprestado pro Náutico e até agora não jogou. O Gustavo Marques, que é um zagueiro forte, que jogou o Campeonato Mineiro ano passado pelo América, ele é titular absoluto do Torrense, que disputa a segunda divisão de Portugal. Ele, inclusive, já fez 2 gols e deu uma assistência. O Carlos Júnior, que é um lateral esquerdo, ele está no Azures do Paraná, ele só disputou 6 jogos em 2023 como titular. O Flávio, saudades do Flávio? O Flávio disputou apenas 2 partidas como titular no Mirassol. Entrou em 8 e só 2 como titular. Pra você ver como é que o caso dele realmente é perdido. Nem no Mirassol, quem sabe no Mira-Lua, né? Vamos prestar pro Mira-Lua. Mirassol, piadinha ridícula, mas enfim, ele merece. O Kevin, o volante, foi emprestado pro Barra de Santa Catarina, fez só 2 jogos. O Carlos Alberto, que todo mundo criticou a saída dele pro Botafogo, ele fez 1 gol e fez 8 partidas por lá. O Gustavinho jogou 8 das 15 partidas do Grêmio, mas apenas um como titular. E o Rodolfo, saudoso Rodolfo, marcou 1 gol em 4 jogos pela segunda divisão do Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. Para mim, dessa turma aí, quem tá se saindo bem, né, pelo menos pelos números, é o Gustavo Marques, né, Marcão? Os números são fraquíssimos, né? Fraquíssimos. Então, de números fraquíssimos, o que se sobressai na segunda divisão de Portugal é o Gustavão. Agora, o Campeonato Português já não é, na Série A já não é um espetáculo. O cara se destacar na segunda divisão do Campeonato do Portuguesão, também não vejo vantagem nenhuma. Poderia ser pior, tudo bem. Poderia ser reserva da segunda divisão, né? O Pazinato era reserva. Mas ele é jovem. Não tem como esperar de jogadores como o Rodolfo. O Carlos Alberto, se não me falha a memória, ele machucou também, ficou um tempo afastado. Eu gostava do futebol do Carlos Alberto. Eu ainda via que havia esperança, mas é aquilo também. É aquela coisa, tem que emprestar um passe estipulado com a perspectiva de fazer negócio. Pode ser que vingue, pode ser que não, né? O DNA formador pode vingar como pode não vingar, né, galera? Então, fazer o quê? Aqui, e há esperança. Desculpa fazer um comentário em relação aos Super Esportes e sobre a mídia em geral. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Sim, e só para lembrar que o novo técnico Azulino era da segunda divisão do futebol português. Que beleza. Marcão, como todos já sabem, nós somos irmãos e o nome deste podcast leva justamente o nosso sobrenome. Mas o que os ouvintes talvez não saibam é que nós temos filhos e que obviamente levam o nosso sobrenome e justamente por esse motivo hoje estamos lançando um novo quadro neste programa. As previsões dos pais de Santos. E para a estreia desse quadro, nós vamos adiantar quais serão as manchetes da imprensa mineira após as finais do Campeonato Mineiro. América reverte desvantagem nas finais e é campeão mineiro invicto de 2023. Time de Vespasiano demite técnico argentino Kudê e Cuca está de volta. Hulk reclama de arbitragem da final por ter dado apenas 15 minutos de acréscimo. Torcida preto e branco invade centro de treinamentos, ameaça jogadores e pede saída dos 3 R's. Márcio Rezende de Freitas contesta a validade dos gols do América que nem precisaram do VAR. Árbitro da final mineira relata em súmula a agressão de Aloysio ao técnico Wagner Mancini na comemoração com voadoras dos seus gols. E FMF diz que vai investigar. Dirigente preto e branco alega que título mineiro não vale nada e diz que o foco é o Brasileirão.
Apesar do título de campeão invicto, a América só elege 2 jogadores para a seleção do Campeonato Mineiro. Gilberto Silva e Euler Filho do Vento, ex-time de Vespasiano, felicitam a América nas redes sociais. E antes de tocar a faixa da discoteca dessa semana, queremos agradecer a todos os santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal, curtiram e compartilharam nosso podcast e interagiram conosco pelas redes sociais. Um abraço especial para Adolfo Parenzi, Bruno Alves Valverde, Carlos Eduardo Rocha, Eduardo Cardoso, Gilmar Pereira, Henrique Figueiredo, Lucas Lopes, Lúcio Melo, José Alves Aguiar, Márcio Mansur, Octávio Tavares Lopes, Roberto Lopes Oliveira Neto e Sérgio Souza. Queremos agradecer também àqueles que contribuíram para a manutenção deste canal através de depósito de qualquer valor via Pix para podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. E a faixa da discoteca de hoje é histórica e foi descoberta pelo nosso ouvinte André Guimarães. É a gravação do hino americano para o disco comemorativo pela inauguração do Mineirão e que foi lançado pelo extinto Banco Economiza em 1965. E talvez seja, inclusive, a primeira gravação do nosso hino. Quem toca é a banda Bacana de Bolívar Pinto e os autores do hino são, evidentemente, Vicente Mota e Nilton de Castro Ribeiro. Queremos agradecer ao André Guimarães pela descoberta e sessão dessa versão do hino. E quem quiser segui-lo, o canal dele no YouTube é André B. Guimarães. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram até aqui, o nosso muito obrigado. E por hoje é só. Um abraço a todos e Marcão, até a próxima semana. Aquele abraço, pessoal. Comentem, dê opinião e apresente os Santos Americanos para outro torcedor do América. Um abraço! Espírito esportivo, social e cultural. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. A feminina é demais, a tua classe aristocrata é que fulmina os teus rivais. A América és o maior, teu futebol é sensacional. Cantamos para o mundo inteiro, tu és a glória do esporte nacional. Espírito esportivo, social e cultural. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. Mantendo nosso espírito esportivo, social e cultural. Vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. E cantando a nossa música querida.